Fala galera, por que seria interessante a gente estar suplementando as vitaminas do complexo B, tá? Só para a gente entender de forma rápida, a gente vai estar trabalhando com um processo conhecido como metilação, que nada mais é do que doar um carbono, no caso um CH3, que a gente consegue olhar aqui, ó, nesse cantinho aqui. E aí, a doação, quando o nosso corpo doa o CH3, a gente vai promover algumas alterações aí no nosso corpo, principalmente como silenciar alguns genes, principalmente genes que podem não ser muito viáveis para o nosso corpo, como por exemplo alguns genes cancerígenos. A gente consegue silenciar esses caras aí. Claro que no meio a gente vai silenciar alguns genes bons, porém alguns ruins também, que é o que a gente está procurando nisso daí. Além do processo de metilação, fazer essa silenciação dos genes, ela também consegue produzir a síntese de creatina fosfoquinase, que gera um pouquinho, que transporta o ATP no nosso corpo, gerando energia, além da produção de dopamina e serotonina, que seria muito importante para atuar de forma sinérgica com alguns medicamentos que a gente tem no mercado hoje, e também trabalha no processo de detoxificação do nosso fígado na fase 2, diminuindo as amônias, tá bom? Então diminui a amônia, trabalha nesse processo de detox do nosso fígado aí na fase 2, tá bom? E aí, para a gente entender basicamente o que está acontecendo e a importância dessas vitaminas, a gente olha para esse pequeno esqueminha que a gente tem aqui em cima, que no caso seria o seguinte. Se a gente olhar para esse esquema aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem um aminoácido aqui em cima, conhecido como metionina, que é derivado principalmente da carne. Quem consome muita carne vai ter essa metionina aí. E ela, quando ela recebe o ATP, ela vai ser convertida a SAMe. E o SAMe é o principal doador de metil que a gente tem no nosso corpo, tá certo? Então esse SAMe ele vai lá, ele doa esse carbono e faz tudo aquilo que a gente acabou de falar. Porém, no processo final, a gente vai ver que o SAMe vai virar um componente aqui, um metabólito tóxico, conhecido como homocisteína, que tem a capacidade de aumentar o estresse metabólico, de aumentar o estresse oxidativo, processos inflamatórios do nosso corpo, tá bom? E aí aqui que está o detalhe. Essa homocisteína, ela pode ser convertida para dois pontos diferentes. Ou ela pode voltar no processo e ser convertida em metionina novamente, ou ela pode descer a nossa cascata e ser convertida em glutationa ou taurina. Lembrando que a glutationa é um dos principais antioxidantes que a gente vai ter no nosso corpo, tá certo? E quem entra para conseguir fazer todo esse processo de fazer a homocisteína voltar a ser metionina ou ir lá para baixo novamente, são as vitaminas do complexo B, no caso a B12, a cobalamina, a B9, que é o ácido fólico, e aí a gente tem a B6, que é o piridoxal 5-fosfato, tá certo? Então assim, a gente também pode suplementar com betaína ou com colina, que também vão ajudar em todo esse processo. Então, por isso seria interessante a gente conseguir fazer a suplementação de forma adequada dessas vitaminas. E lembrando, pessoal, que algumas pessoas não conseguem converter a vitamina B6, B9 e B12 para sua forma mais ativa, que no caso é a piridoxal 5-fosfato, metilfolato e metilcobalamina. Então seria interessante muitas vezes aí a gente olhar esse padrão do paciente e já fornecendo de forma direta a formativa para a pessoa. Então a gente pode fazer a formativa de metilcobalamina, metilfolato, piridoxal 5-fosfato em gotinha sublingual aí pela manhã, né? Que já vai estar dando todo esse substrato. E qual que é o problema, assim? Qual que é o problema que a gente não pode esquecer? É o seguinte: uma homocisteína elevada, ela pode gerar vários processos, assim, principalmente como uma coagulação sanguínea, trombose, algumas coisas que não seriam legais para o nosso corpo. E aí, sempre a gente tem que pensar, na hora que eu for dosar algumas coisas no meu sangue aí, eu posso olhar para a minha homocisteína, mas se eu for pedir a homocisteína, junto eu tenho que pedir a vitamina B12, ácido fólico, tá certo? Para a gente ter uma noção. Se eu vejo que meu ácido fólico e minha vitamina B12 está muito baixa e minha homocisteína está muito alta, isso é um fator que a gente pode estar olhando ali e falar, poxa, esse cara está precisando suplementar para a gente conseguir diminuir essa homocisteína aqui e não gerar todo esse processo inflamatório que o corpo dele vai estar gerando aí. Combinado? Então, um vidinho rápido explicativo, espero que tenha ficado claro aí. Lembrando, vitamina sempre ajuda muito, mas também tem todo um outro contexto, né? Não é somente as vitaminas, tem toda a parte da alimentação e tudo mais. Beleza, galera? Valeu, até a próxima!